dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. Imediatamente ele se levantou. Glória a Deus. Irmãos, eu quero me ater ao tema que nos foi proposto, tendo em vista que é a direção que o Senhor tem nos dado para falar à sua amada igreja nessa noite. Texto muito conhecido no nosso meio, muito lido, muito falado, embora pareça em algum tempo ficar sem ser relatado e pregado, mas todos nós conhecemos desse texto que está escrito em Atos, que nós acabamos de ler. O texto vai ser claro de mais um dos milagres, a qual aconteceu por nome do nosso Senhor Jesus. E dessa feita, o texto vai nos dizer no versículo 32 que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. O apóstolo está pregando a palavra do nosso Senhor e ele acha por bem fazer visita a algum dos irmãos, em que algumas traduções vai dizer que ele vai aonde estão os santos, que na verdade quer dizer onde estão os cristãos, aqueles que por bom grado receberam a palavra de salvação, a palavra de libertação, a palavra de transformação que os apóstolos estão pregando. E o texto vai nos dizer que quando Pedro chega ali em Lídia, ele vai achar um homem paralítico e por nome Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama. A Bíblia vai nos dizer que a princípio Pedro não esperava chegar ali e encontrar esta situação, pois a intenção inicial do apóstolo era fazer visita a algum dos santos naquele lugar, aonde já havia ali um grupo de irmãos que professavam a fé no nosso Senhor. E o texto vai nos dizer que quando Pedro vai chegar ali, ele vai encontrar um homem por nome Enéas, e este homem ele vai estar enfermo, acamado, e o texto vai nos fazer alusão a alguns dos anos em que ele está naquela cama, a saber, 8 anos naquela cama. O texto vai dizer que ele era paralítico, mas irá especificar alguma quantidade de anos em um estado, em uma situação em que ele está. E ele está há 8 anos naquela cama. Interessante aqui é que quando o apóstolo, o escritor, faz questão de especificar alguns anos em que ele encontra em um estado, nos vai dar a entender que, deitado sobre a cama, ele está há 8 anos. Podemos entender que ele era paralítico, estava paralítico, mas poderia ainda estar com saúde, no sentido de estar bem, estar em uma posição agradável antes de estar deitado. Talvez, quem sabe, ele paralítico, ele poderia estar encontrando-se sentado, talvez em uma comunicação mais afável, em uma posição para ele, pois o texto vai dizer que ele está 8 anos deitado. Mas nessa questão aqui nos vai fazer entender que, além dele ser paralítico, a situação vai se agravar ao ponto dele ir para a cama e ficar na cama deitado 8 anos. E o texto vai nos dizer que o apóstolo Paulo, ele identifica este homem e lhe dá de imediato uma palavra. Mas todos nós, irmãos, sabemos que o apóstolo Pedro já tinha vivido uma experiência com o Senhor. Embora, como eu disse para os irmãos, que ele não esperava chegar ali e encontrar esta situação, ele já tinha uma experiência de viver o
de Atos dos Apóstolos, o texto vai dizer que Pedro e João subiam ao templo para orar. Quando Pedro e João estão subindo ao templo para orar, está um homem ali paralítico fora do templo. Quando este homem era mendigo e ele era paralítico, ele vai estender a mão para Pedro e para João e pedir esmola para Pedro e João. O texto vai nos dizer que Pedro e João, fitando os olhos naquele homem, ele vai dizer as seguintes palavras: não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O texto vai nos dizer que de imediato este homem vai se colocar de pé. Então Pedro já está vivendo aqui a promessa que o próprio Jesus fala para os discípulos. E qual era a promessa? Em meu nome porão a mão nos enfermos e curarão. Aleluia! Em meu nome, se comer alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome expulsarão os demônios. Pedro ouve de Jesus o poder e a autoridade que teria o nome dele para qualquer classe de atividade ou de situação impossível. O nome de Jesus Cristo não seria limitado o poder que há no nome de Jesus. Pedro já tinha vivido esta experiência de usar o nome de Jesus e ver acontecer o poder. E este nome a poder, em Filipenses, o apóstolo vai dizer para aquela igreja que nenhum outro nome há mais poderoso do que o nome de Jesus. E vai mais além, dizendo que ao nome de Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O nome de Jesus tem todo o poder. Pedro agora vive essa experiência de usar o nome de Jesus e ver o poder se cumprir, por mais que difícil seja a situação. Mas é interessante aqui, irmãos, que quando Pedro chega e olha para Enéas, ele vai identificar uma necessidade na vida de Enéas. O termo que ele vai usar aqui é: Enéas, o Senhor te dá saúde. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Ele não tem dificuldade de identificar a necessidade daquele homem. Olhando para esta expressão, a palavra saúde quer dizer, é um estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente, a qual mantém as características e as estruturas funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua forma de vida e para a sua fase de ciclo vital. Esta expressão aqui nos dá a entender que saúde vai muito mais além do que cura. Aqui está falando que é uma ação interior. Olha aqui, é o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente, a qual mantém as características e estruturas funcionais do organismo dentro dos limites normais. É algo que tem que ser normal de dentro para fora. Pedro consegue ter esta percepção que o que Enéas está precisando, muito mais além do exterior, de fora para dentro, ele está precisando de dentro para fora. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Ele consegue ter esta percepção: Enéas, o Senhor te dá saúde. É possível sim alguém estar curado e não ter saúde. É possível sim alguém estar curado e não ter saúde. Por quê? Alguém pode estar curado no seu físico, mas enfermo, sem saúde em algumas áreas da sua vida social. Enéas ali está enfermo,
só no seu físico, mas ele está sem saúde no seu emocional. Porque um segundo significado para as palavras saúde é um estado de boa disposição física e psíquica. É um estado boa de disposição física e psíquica. A palavra aqui saúde está ligada tanto ao físico quanto ao psíquico, quanto ao mental. É o que ele está olhando para Enéas e vendo: Enéas, o que você está precisando vai muito mais além de cura no físico. Você está precisando de saúde no físico e na mente, na alma e no espírito. E levante a sua mão, por gentileza, se você crê em uma palavra profética nessa noite. Deus vai te dar saúde no seu físico, Deus vai te dar saúde na tua família, Deus vai te dar saúde no emocional, Deus vai te dar saúde no teu psíquico. Tem alguém que está sentado aqui, pode estar curado, mas sem saúde na família, sem saúde no casamento, sem saúde no trabalho, sem saúde na vida emocional. Mas no nome de Jesus Cristo, hoje o que você vai ter é muito mais além do que cura, mas você vai ter saúde. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Ele olha para Pedro e não tem a dificuldade de identificar o que Enéas está precisando. Pedro olha para Enéas e não tem dificuldade de entender: Enéas, o Senhor te dá saúde. Porque ele está dizendo: Enéas, o que o Senhor começa a fazer em você primeiro é de dentro para fora. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Talvez você esteja olhando para o seu exterior e não esteja vendo a saúde. Porque primeiro a saúde está sendo liberada dentro de você. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O texto vai nos dizer, aleluia, em Lucas, em que o Senhor ele está passando em frente a uma cidade, Naim. Quando ele olha para uma mulher, esta mulher está vindo com um cortejo fúnebre, a fim de enterrar o seu filho. Aí o texto vai dizer que uma grande multidão seguia aquela mulher, e uma multidão também seguia Jesus. Olha como é que Jesus opera o milagre e dá saúde. Quando Jesus vê aquele fúnebre saindo, ele entra na cidade, toca no esquife, olha para a mulher e diz: mulher, não chore. Mas interessante aqui é que Jesus está falando para a mulher não chorar antes de curar o filho. Primeiro, qual era a lógica? Jesus chegar no filho e curá-lo e dar saúde, e depois olhar para a mulher e dizer: mulher, não chore. Não, primeiro Jesus olha para a mulher e diz: não chore. Primeiro Jesus está dizendo: eu primeiro vou dar saúde a você. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está dizendo assim: primeiro eu vou te tratar, mulher, por dentro. A saúde vai começar primeiro em você. Glória a Jesus. Depois que Jesus olha para a mulher e diz: mulher, não chore, tenha saúde interior, tenha saúde emocional, tenha saúde psicológica. Aí Jesus toca no esquife e ao menino diz: menino, levanta-te e põe-te em pé. O texto vai nos dizer que imediatamente o menino vai se levantar. Primeiro Jesus vai te dar saúde interior para depois curar o que você precisa. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro Jesus vai te dar uma saúde interior para depois curar o que você precisa. Primeiro Jesus está tratando você por dentro para depois operar o que você precisa por fora. Aí Jesus vai chegar para ele, Pedro vai chegar para Enéas e
imediatamente Enéas vai se levantar. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Eu vejo aqui a ação e a reação. A ação no nome de Jesus e a reação na vida daquele que crê, porque anda junto. A ação e a reação. Qual é a ação? O nome de Jesus. E a reação? A minha fé. Glória a Deus. Glória a Jesus. A reação está em você. E a ação naquele que você crê. Nessa noite o Senhor quer te fazer e me fazer enxergar a ação que já é para ser feita pela reação daquilo que nós cremos. Glória a Jesus. Enéas, o Senhor hoje te dá saúde. Ele pega no ato da palavra, irmãos. Ele primeiro não espera acontecer para depois reagir. Não. Quando ele ouve Enéas, o Senhor te dá saúde, ele já entende que a ação já foi feita. Ele só precisa fazer o que agora? Tomar posse e se levantar. Na verdade, as nossas orações não tem que ser feitas para pedir, é mais para agradecer. Vamos inverter um pouco a nossa oração, Miquel, ao invés de chegar pedindo, já chegar agradecendo, porque a ação no nome dele já está sendo feita. Oh, glória a Jesus Cristo de Nazaré. Como assim, pregador? Você vai começar agradecendo pela ação já feita, antes de você enxergar. Como assim? A fé de Elias. Vamos aqui um pouquinho para 2 Crônica. 1 Crônica, o texto vai dizer que no capítulo 17 de 1 Crônica, o profeta Elias está no ribeiro. Vai acabar a água e vai acabar também a carne e o pão. O próprio Deus fala em visão para Elias: Elias, vai para Serepta de Sidom. Tenho eu ordenado a uma mulher viúva que te sustente, que te alimente. O que Deus está criando aqui em Elias? Uma expectativa de providência. Olha para Elias. Elias está ouvindo, é de Deus. Quem está falando é o próprio Deus para Elias. Não, Deus não mandou um profeta, não. Deus não mandou um instrumento, um sacerdote, não. O próprio Deus em visão fala para Elias: pode ir, dá uma garantia, vá para Serepta de Sidom. Eu tenho ordenado a uma mulher viúva que te sustente. Imagine aqui agora a expectativa na mente de Elias é chegar lá em Naim, chegar lá e olhar para aquela mulher e ver uma mulher rica, uma mulher próspera, que antes dele pedir, ela já tem para oferecer. Mas não, olha o texto vai dizer que quando Elias chega na porta da cidade, a mulher está catando graveto para fazer um pouquinho de bolo, e ela ainda vai falar para ele. Ele olha para aquela mulher, olha a situação. Quando Elias chega na entrada da cidade, a mulher está catando um graveto. Aí Elias vai chegar para aquela mulher e vai pedir um pouco de água. Quando ele pede um pouco de água, que a mulher vai voltar para pegar água, ele chama a mulher mais uma vez e diz: traz também um punhado de bolo para mim. Aí esta mulher vira e diz: a tua serva não tem bolo, não tem nada. E eis-me aqui, estou catando um pouco de graveto para eu fazer um bolo, para eu e meu filho, depois que comer, morrer. Só que olha o que Deus está falando para Elias: Elias, tenho eu ordenado a uma mulher viúva que te sustente. Dá-se a entender que Deus já tinha falado para aquela mulher que iria haver uma provisão para ela e para o
Só que quando Elias chega e pede a ela o que comer, uma ação da parte de Deus, que já tinha sido garantida, a mulher não entende que haveria a reação dela crer. Como assim? Deus falou, não importa como esteja o cenário, eu creio. Já não está fácil para Elias, ele está vindo com os olhos. Quando ele está vindo com os olhos, que a situação para a mulher não está fácil, ela ainda confirma: a tua serva não tem nada. Como se não bastasse dele estar vindo com os olhos, ele está ou. Só que aí é que está, irmão. Aí é que está. Não deixe de crer no que Deus falou, independente do que você esteja vendo. Como assim? Não dê valor à situação mais do que o nome do Senhor que você serve. Olha o que Jesus vai dizer: pedi, pedi e dá-se-vos. Aí essa parte é que eu mais gosto. Aí ele diz: batei, batei e abri-se-vos. Ele se está mandando bater porque está feio, aí ele está dizendo: pode bater no meu nome. Porque pode estar até fechada, mas na ação vai ter a reação que vai se abrir. Não deixe de crer no que Deus falou, independente do que está diante dos seus olhos. Olha o que acontece com Enéas. Quando ele ouve de Pedro: Enéas, o Senhor nesse dia de hoje te cura. Ele primeiro não olha para ele, ele olha para o que está ouvindo. Graças a Deus. Enéas, o Senhor te dá saúde. Se Enéas olhasse para ele próprio, o que ele ia ver? A paralisação. Mas quando nós olhamos para o que o nome de Jesus pode causar, o estado não é o que prevalece. Como assim? O nome de Jesus pode curar, então o estado não prevalece. Como assim? O nome de Jesus pode curar, então o que está prevalecendo, o que vai prevalecer, não é o que o médico diz, é o que o nome de Jesus pode fazer. Quando Pedro diz: Enéas, o Senhor hoje te dá saúde, ele passa mais a crer no que está sendo falado, no que Jesus está dando, do que como ele está. Levante a sua mão, por favor. Eu quero profetizar aqui no nome de Jesus Cristo. Só que você vai tomar posse do que eu estou falando. Mas como é que está a situação? Da forma que você está vendo. Só que nessa noite você vai mudar a sua visão. A sua visão vai ser para o que você vai ouvir e não para o que você está vendo. E eu vou profetizar no nome de Jesus. Você vai ter saúde no teu casamento. Você vai ter saúde na sua casa. Você vai ter saúde na sua família. Mas irmão, não está assim. Está tendo, está dando. Porque é o nome de Jesus que está causando. Aleluia! Oh, aleluia! Se você meditar em João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, você vai ver ali algumas situações. Lázaro está enfermo, à beira da morte. Marta e Maria vai mandar mensageiros ter com Jesus. E qual é a mensagem? Está enfermo aquele que tu ama. Olha o que Jesus vai falar para os mensageiros: esta doença ou esta enfermidade não é para a morte, mas é para a vida. Mas esses mensageiros vão voltar. Quando eles voltam, olha a mensagem que eles chegam: Marta,
chegar para Lázaro e vai consolar, dizer: Lázaro, você não vai morrer. Quem falou foi Jesus. Que o que? A doença não é para a morte. Só que o que acontece? Lázaro, quando Lázaro morre, Jesus já ficou lá mais 4 dias, vai chegar para os discípulos e diz: vamos despertar Lázaro. Aí os discípulos não vão entender e vai dizer: Senhor, Lázaro dorme. Jesus: não, Lázaro está morto. Mas Jesus não disse que a doença não era para a morte. Como é que Lázaro morre? Olha o que Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a vida. Porque Jesus não estava vendo um Lázaro morto, Jesus estava vendo um Lázaro vivo. E a nossa visão tem que ser dimensional com a de Cristo. Como é que você tem que ver a situação? Morta? Não, tem que ver viva. Quando Jesus está dizendo esta doença não é para a morte, é porque Jesus nunca estava vendo Pedro, Lázaro morto, mas estava falando de um Lázaro. Ele não estava falando de um Lázaro morto, ele estava falando de um Lázaro. Aí é que dá. A nossa visão não tem que ser na situação. A nossa visão não tem que ser no estado. A nossa visão tem que ser no que Jesus pode fazer ficar. Você pode dar glória a Deus por esta palavra? No capítulo 12, o texto vai dizer que está sentado à mesa Jesus e Lázaro. Porque Jesus fala em todo tempo de um Lázaro vivo. É como assim? Você tem que olhar para ele não como um embriagado, você tem que olhar como um salvo. Aleluia. Você tem que olhar não como um drogado, você tem que olhar como um liberto. Aleluia. Porque o diabo quer fazer com que nós veja a situação, e Cristo quer que nós veja como o nome dele pode causar, fazer, realizar e ficar. Então nessa noite aqui, o Senhor está me dando e te dando saúde. Ele está fazendo acontecer antes que você veja. E o meu crer e o seu crer, antes da gente ver, vai ser no crer. É por isso que o louvor diz que eu adoro não pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Não valorize a situação que está, valorize o que o Deus que você serve pode fazer com que fique. Se Enéas olha para a situação em que ele estava, a palavra não ia fazer efeito, porque ele ia olhar para o estado e não para o poder que a palavra estava causando que ficasse. Então, quando eu estou dizendo que Jesus está te dando saúde, você tem que crer aquilo que você está ouvindo antes de ver. É por isso que Jesus diz: a fé vem pelo ouvir. Por que não pelo ver? Porque tudo começa pelo que ouve. Se eu não creio que no nome de Jesus pode acontecer, como é que eu vou ver se realizar? Então tudo começa no eu creio. E nessa noite o Senhor está te dando saúde. O texto vai dizer que Enéas de imediato se levanta daquela cama, porque se no nome de Jesus está falado, a situação perde força. Oh, glória a Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei se você crê que essa situação está perdendo força. Oh, glória a Jesus Cristo de Nazaré.
Eu não sei se você pode olhar para a situação não mais como forte, mas como fraco, porque forte é aquele que você crê. Aquela libertação daquele demoniado de Gadara nos revela muita coisa, porque o texto diz que quando Jesus pisa em Gadara, aquele homem endemoniado, os demônios tomam a boca daquele homem e ela diz: vieste nos atormentar antes do tempo. Ele traz uma revelação de quê? Que ele está no território, mas o território não é dele. Que ele está na situação, mas o tempo não é dele. Como assim? O tempo de 8 anos naquele leito não era de Satanás. Satanás está na situação, mas ele está sabendo que o tempo nessa situação não é o tempo em que ele diz quantos anos vai permanecer, mas até o tempo em que a fé daquele que crê que o poder no nome dele pode causar e fazer muita coisa. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. E o Senhor nos convida para um propósito nessa noite. No nome dele. Perceba que quando Jesus está indo para libertar aquele homem, vai acontecer uma tempestade no meio do mar. Você sabia que essa tempestade não é por acaso? Você sabia que por trás de toda a tempestade está vindo uma ação de Jesus Cristo? Oh, glória a Jesus Cristo. É como que é isso aqui, ó. Jesus está aqui, a tempestade está no meio, e o livramento que está para acontecer está do outro lado. É por isso que Jesus diz: passemos para outra banda, porque tudo é até Jesus passar da situação. Aquela tempestade que eles viveram não foram por acaso, foi um impedimento para que Jesus chegasse do outro lado. Talvez você não está entendendo o motivo dessa tempestade. É porque quem está vindo por trás dela é para fazer um grande livramento.